Irmãos, na sequência dos nossos estudos no livro de Gênesis, nós chegamos agora num capítulo que é uma genealogia. Capítulo 36 de Gênesis. Se você está procurando um nome para colocar em filho que vai nascer, não tem lugar melhor do que esse capítulo aqui, porque é só nome, do começo ao fim. Como nós nos propomos a expor o livro de Gênesis, então não tem jeito de escapar. Né? Esse é o desafio da pregação expositiva. Você tem que pregar, seguir em sequência, e o que for, você tem que tirar água da pedra, que é o que a gente vai tentar fazer hoje com a genealogia, os descendentes de Esaú, o Edomita, conforme Moisés escreveu aqui. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, em Gênesis capítulo 36, e nós faremos a leitura à medida que nós prosseguirmos com a exposição. Na mensagem anterior, nós vimos o registro que Moisés fez do nascimento do último filho de Jacó, chamado Benjamim, e a morte da sua mãe Raquel, por ocasião do parto. Raquel tinha chamado o menino de Benoni, que significa filho da minha tristeza, mas Jacó optou por chamá-lo Benjamim, já pensando no futuro. É um nome que pressagia alegria, ajuda, pode significar filho da minha mão direita. Isso tudo aconteceu quando Jacó estava descendo de Siquém para Hebrom, com o objetivo de ver o seu pai Isaque, e Raquel faleceu ali na região de Efrata, próxima de uma cidade chamada Belém, que um dia se tornaria famosa pelo nascimento do Salvador. Também Moisés registra no capítulo anterior o pecado do filho mais velho de Jacó, chamado Ruben, que deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e que era serva de Raquel, que tinha morrido, talvez com o objetivo de ratificar ou confirmar que ele era o primogênito e que tinha os direitos da linhagem santa, e não aquela criança que nasceu e que foi, apesar da tristeza da morte da mãe, motivo de alegria para o pai. E isso gera a primeira lista que nós temos na Bíblia dos 12 filhos de Jacó. Quem são, então, os 12 filhos de Jacó? Quem são aqueles que serão chamados de patriarcas e os cabeças das tribos que haverão de herdar a terra prometida? A lista está aí no capítulo 35. Continuação, Moisés nos fala como Isaque chega em Hebrom para visitar o seu pai, e algum tempo depois Isaque, com 180 anos, morre e é sepultado pelos dois filhos, Jacó e Esaú, juntos outra vez depois da reconciliação. Agora nós veremos o registro que Moisés faz da descendência de Esaú, que é o capítulo 36, encerrando assim a segunda grande divisão do livro de Gênesis. Os irmãos lembram que no início nós dissemos que o livro de Gênesis tem 3 grandes partes. E a primeira é o relato da criação do mundo, que vai até Babel, capítulo 1 até o capítulo 11. A segunda parte é a história de Abraão e de Isaque, que vai do capítulo 12 até o 36, encerra hoje com o capítulo 36. E a terceira parte, se Deus quiser, começamos na próxima pregação, que é a história dos 12 filhos de Jacó, especialmente a história de José, que vai do verso 37 a 50, e aí teremos coberto todo o livro de Gênesis. A passagem do capítulo 36 começa declarando que ela é o registro dos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Veja aí o verso 1. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Moisés diz aqui que ele é chamado de Edom por 2 motivos. Primeiro, quando ele nasceu, ele era ruivinho, coberto de pelo vermelho, por isso foi chamado de Esaú ou Edom, que significa vermelho. E também, mais tarde, quando já moço, por causa daquele episódio em que Esaú troca o seu direito de filho mais velho por um prato de lentilhas, um tipo de feijão daquela região que era avermelhado, um ensopado avermelhado. Então, além de ser ruivo, ele trocou o seu direito por um prato de comida vermelha, daí o seu nome ficou também Edom, que significa vermelho.
Por isso Moisés explica aí, são esses os descendentes de Esaú, que é também Edom. Esse é o nome dele. E ele termina o capítulo 36 dizendo a mesma coisa. Verso 39, ele diz, verso 43, este é Esaú, pai dos Edomitas. Então a lista começa e termina dizendo que ela que é a lista dos descendentes de Esaú, ou Edom, e os seus descendentes são chamados, portanto, de Edomitas. Nós veremos mais no final o porquê dessa lista e outras estarem na Bíblia. Vamos lembrar um pouquinho da história de Esaú, para a gente poder entender alguma coisa dessa lista aqui. O que é que o livro de Gênesis nos conta a respeito dessa figura que é Esaú? Primeiro, narra uma profecia que foi dada a respeito de Esaú quando ele estava no ventre da sua mãe, Rebeca, juntamente com seu irmão gêmeo, Jacó. Essa profecia foi de que, apesar dele ser o filho mais velho, ele seria o mais velho, entretanto, ele seria o servo do mais novo. A profecia dizia que, apesar dele ser o primogênito, a primogenitura seria do seu irmão gêmeo mais novo. Isso aconteceu quando eles estavam ainda no ventre de sua mãe, Rebeca. Aparentemente, o pai, Isaque, não prestou muita atenção nisso aí. Mais adiante, alguns versículos depois da narrativa do nascimento de Esaú, Moisés registra como essa profecia se cumpre quando o próprio Esaú, voluntariamente, vende o seu direito de filho mais velho a Jacó por um prato de comida vermelha, um prato de cozido, por isso que nós já mencionamos, e dessa forma a profecia se cumpre. E aqui a gente vê como as coisas funcionam. Deus diz que vai acontecer e as pessoas tomam decisões por conta própria e fazem a palavra de Deus acontecer exatamente como Deus tinha dito. É a soberania de Deus agindo através das decisões livres dos seres humanos. No final, vai ser exatamente do jeitinho que Deus queria. E você terá contribuído para isso, tomando decisões livres que você quis tomar e fazer. De uma maneira que nós não sabemos, esse Deus todo-poderoso, misterioso, ele conduz a história de acordo com o seu plano, e nesse plano estão as nossas decisões, pelas quais nós somos responsáveis. Esaú vendeu o seu direito de primogênito, exatamente como havia sido profetizado. Apesar disso tudo, parece que Isaque não entendeu o propósito de Deus e planejava abençoar seu filho mais velho, Esaú. E aí temos, no capítulo 27, a história de como Jacó rouba aquilo que já era seu, por profecia e por venda. Já era dele, mas que lhe era negado. O pai queria abençoar o mais velho, como sendo o primogênito. Então, Jacó se fantasia de Esaú e rouba a bênção que pertencia ao irmão mais velho. E o que provoca a ira de seu irmão Esaú, que pede pelo menos uma bênção ao pai Isaque. Será que você não deixou nenhuma bênção para mim? A Isaque disse, não, eu abençoei teu irmão, ele esteve aqui, roubou a tua bênção, que na verdade era dele, de Jacó. Ele levou a bênção, não sobrou nada, mas meu pai me abençoa pelo menos com alguma coisa. E aí o velho pai, já cego, abençoa Esaú, dizendo que ele seria um homem guerreiro, que moraria longe do irmão, iria servir o irmão por um tempo, mas depois se rebelaria. Mais adiante eu vou ler essa profecia com mais detalhes. Então foi essa bênção, profecia que Isaque pronunciou sobre Esaú. E Esaú saiu dali disposto a matar o seu irmão Jacó. E a Rebeca, a mãe, quando descobriu que isso ia acontecer, deu um jeito de mandar Jacó para a casa do seu irmão Labão, onde lá ele se casa, cria família, adquire bens. Enquanto isso, Esaú fica em Hebrom, se consolando com a ideia de que um dia ele vai matar o irmão, pelo que o irmão havia feito.
não tem um pingo de remorso, não tem um pingo de arrependimento. Ele tinha vendido o direito, ele tinha dado a seu irmão o direito de ser o primogênito, mas nada disso conta, ele está com raiva do seu irmão. Cerca de 20 anos depois, Esaú sabe ou toma conhecimento de que Jacó está voltando. E Jacó está voltando com esposas, filhos, gado, bens, tesouro. E aí ele reúne 400 homens e parte para o encontro do irmão, 20 anos depois. Só que a essa altura tem uma lacuna na Bíblia. Alguma coisa aconteceu com Esaú, que o coração de Esaú se abrandou. Ele vai ao encontro do irmão com 400 homens, mas não tem o objetivo de matar o irmão, mas como ele tinha planejado, mas de se reconciliar com ele. E a história da reconciliação dos dois irmãos é muito bonita. Primeiro, Deus tem que brigar, Jacó tem que brigar com Deus no vale do Jaboque e ser quebrantado ali. Depois ele faz toda uma preparação em que ele pede perdão, por assim dizer, ao seu irmão Esaú pelo que fez, enviando presentes e mais presentes numa determinada sequência para o seu irmão. O final dá tudo certo e eles se reconciliam na região do Vale do Jaboque. Esaú perdoa o que o irmão fez, aceita os presentes, não mexe no fio de cabelo do seu irmão e eles se separam ali. Esaú retorna para o monte Seir, ou para a região que ficou chamada de Edom, enquanto que Jacó entra para a terra de Canaã. Depois de morar um tempo em Sucote, ele vai para a terra de Siquém e continua descendo para onde está o seu pai. Finalmente, a última coisa que nós lemos a respeito de Esaú é o que vimos na mensagem anterior, que ele está presente no enterro do seu pai. O velho Isaac falece aos 180 anos, fazia 40 anos que ele estava se preparando para morrer, não é? E a morte não vinha, esperando pela morte chegar, e a morte não vinha. E aos 180 anos a morte chegou, então ele é sepultado e os dois irmãos estão juntos ali e depois se separam definitivamente, como a gente vai ver aqui. Nós podemos entender, então, as razões pelas quais, quando a gente revê a história e vê o registro agora do capítulo 36 dos descendentes de Esaú, a gente pode entender por que Moisés gastou tempo pesquisando, levantando esses registros, essa genealogia, o nome de gente morta que não tem significado nenhum para nós. Por que ele fez isso? Bem, ele já tinha registrado a descendência de Ismael, que era o irmão de Isaque. E agora ele deseja encerrar um ciclo para que ele comece a narrar a história dos patriarcas, filhos de Jacó. Ele quer narrar a história de José, mas precisa fechar, né? Precisa dar um encerramento àquela história que começa com o nascimento de Jacó e de Esaú. Então ele termina, por isso que ele usa essa genealogia. Ele quer também mostrar o cumprimento das promessas de Deus. Havia promessas referentes a Esaú e havia promessas referentes a Jacó. E Moisés narra como fielmente Deus haveria de cumprir tudo o que ele tinha prometido. E outro motivo que nos parece é que Moisés deseja mostrar como Deus abençoou Esaú. Nós vamos ver como Deus abençoou Esaú, porque ele era filho de Isaque, que era herdeiro das promessas, embora Esaú estivesse fora da linha da promessa, uma vez que ele vendeu seu direito de primogenitura. Mas, apesar disso, Deus o abençoou, Deus o cercou de muitas bênçãos e de uma descendência numerosa e poderosa, como nós iremos ver em seguida. Então, vamos lá para o texto, Gênesis 36, vamos começar com o relato dos filhos de Esaú que nasceram em Canaã, versos de 1 a 5. Esses são os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram
na terra de Canaã. Está dito aqui que Esaú teve 3 mulheres, 2 delas eram cananitas, eram mulheres da terra, dos povos da terra. Ele se casou com essas mulheres que não tinham nada a ver com a descendência de Abraão. E isso muito desagradou seus pais. Nós lemos isso lá pelo capítulo 27, mais ou menos, que Isaac e Rebeca ficaram extremamente desgostosos porque Esaú foi casar com 2 mulheres que não eram do povo deles. Tinham outra religião, tinham seus deuses, tinham suas práticas. E quando Esaú viu isso, ele se casou com sua prima, filha de Ismael, que é nomeada aqui como sendo Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, no verso 3, com o objetivo de agradar Isaque e Rebeca. Agora, é interessante que os nomes das esposas que aparecem aqui são diferentes dos nomes das esposas que aparecem em Gênesis 26. Lá em Gênesis 26, quando diz que Esaú casou com 2 mulheres e depois casou com a prima dele, diz que o nome das mulheres era Judite e Basemate, as 2 eram hititas, e a filha de Ismael era Maalate, 3 nomes completamente diferentes desses nomes que nós temos aqui. Aqui nós lemos que as mulheres foram Ada, Olibama e Basemate. Ada, filha de um Eteu, Olibama, filha de um Eveu, e Basemate era sua prima, que ele casou para agradar. Como é que a gente faz isso? Então, não só aqui, mas em outros lugares, a Bíblia aparenta, quando tem relatos paralelos, a Bíblia às vezes troca os nomes. É comum isso acontecer. Porque naquela época as pessoas eram nomeadas de diversas maneiras. Você vê, o menino nasceu, o nome era Benoni, mas aí o pai mudou para Benjamim. Era comum isso acontecer. O nome era Jacó, Deus mudou para Israel. O nome era Abrão, Deus mudou para Abraão. Então, no Antigo Oriente, nomes eram fluidos, eles variavam. Uma mulher solteira tinha um nome, quando ela casava, ela ganhava outro nome. Então, é o caso aqui, provavelmente. São as mesmas mulheres, só que com outro nome. Então, Ada é a Judite, Olibama é a Basemate, e a Basemate é a Maalate, se vocês entenderam, tá certo? Então, a gente tem que lembrar desse detalhe, né, nas genealogias e nos registros que nós temos aqui. O fato é que essas 2 esposas cananitas, Judite /Ada e Basemate /Olibama, elas foram a fonte de sofrimento para Isaque e Rebeca na idade mais avançada. Os filhos que Esaú teve com essas esposas foram 5 filhos: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Nós não sabemos absolutamente nada a respeito deles, a não ser isso, que eles eram filhos de Esaú. Entraram na Bíblia só por conta dos pais, não é? Por conta do pai Esaú. E esses filhos, há um detalhe aí no verso 5, eles nasceram quando Esaú ainda morava em Canaã com seu pai Isaque e seu irmão Jacó. Significa que o velho Isaque ainda teve a oportunidade de brincar com os netinhos Elifaz, Reuelzinho, Geuzinho, Jalãozinho e Corazinho. O velho Isaque ainda botou no colo essa criançada toda antes de morrer, porque esses filhos nasceram lá em Canaã. Bom, passado algum tempo, Esaú sai de Canaã. Ele sai da terra de lá de Hebrom, onde ele morava com seu pai. Versos 6 a 8, vamos ler. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Algumas observações aqui. A primeira delas, do verso 6, é que é dito que Esaú tomou as suas mulheres, eram 3, nós já vimos, os seus filhos, que eram 5, e as suas filhas, que não são nomeadas. Então, isso faz parte do costume do Antigo Oriente. Ele teve
5 filhos, mas teve filhas também. Só que a gente não sabe o nome, porque naquela época a mulher ocupava uma posição secundária com relação à genealogia, que geralmente se contava pelo pai. A genealogia vinha pelo pai, por isso, como se trata de uma genealogia aqui, o nome das filhas de Esaú são omitidos. Essa é uma observação. A segunda observação é que quando Jacó chega em Edom para morar com seu pai, Esaú já morava naquela região, ele morava no Monte Seir. Se você olhar no mapa, o Monte Seir fica na região de Edom, que fica bem ao sul do Mar Morto, fazendo fronteira com Canaã e Hebrom. Então, ele morava vizinho do pai, e já entrando, as terras se misturavam. E agora, quando Jacó chega, e Jacó chega com muita riqueza, com muito gado, a terra não cabia mais, porque Jacó vai morar ali em Hebrom, onde está seu pai Isaque, fronteiriço a seu irmão Jacó. E vai acontecer aquele mesmo episódio de alguns capítulos atrás em Gênesis, em que Abraão tem que se separar do seu sobrinho Ló, porque a terra era pequena para caber toda a riqueza deles. E Abraão, inclusive, deu a Ló o direito de escolha. Escolha, olha aí as campinas do Jordão, escolha a terra que você quiser, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda, porque a terra não cabe. Nós precisamos de pasto, né? Precisamos de pasto, e não tem pasto suficiente para a quantidade de ovelhas, bois, jumento, cabra, camelo que ambos tinham. Então foi a mesma coisa. Com a chegada de Jacó naquela região, Esaú resolveu sair dali e vai morar na região que veio a ser chamada como o Edom ou o Monte Seir. E ele vai embora levando tudo que ele tinha. Veja aí, o verso 6, a relação, né? Ele levou as mulheres, os filhos, as filhas, as pessoas da sua casa, servos, escravos, que ele tinha adquirido. Todo o seu gado aqui era ovelha, boi, camelo, cabra, todos os bens, riquezas, tendas, tudo que tinha adquirido na terra de Canaã, e levou para outra terra, longe do seu irmão Jacó. Estavam unidos lá no enterro, mas agora estava na hora de cada um seguir o seu caminho. E diz aí no verso 8, então Esaú, que é Edom, Moisés fica lembrando, né, porque a descendência de Esaú não ficou conhecida como os Esaumitas, mas ficou conhecida como os Edomitas. Por isso que ele diz, então Esaú, que é Edom, pai dos Edomitas, habitou no Monte Seir, cuja localização eu já expliquei para os irmãos. Em resumo, Esaú teve 5 filhos, 10 netos, dos quais vieram 14 tribos que habitaram no Monte Seir, na região de Edom, que é isso que Moisés vai dizer agora. Por que Moisés vai dizer isso agora? Vocês têm que lembrar o contexto. Moisés está contando essa história para os israelitas, para os 12 filhos de Jacó, era tudo primo de Esaú, né? Para as 12 tribos de Jacó, que não tinha nada, que tinham vivido 40 anos no deserto, e agora iam atravessar o Rio Jordão somente com a promessa de que Deus ia abençoar. E ali ao lado deles estava o primo rico, Edom, 12 príncipes, tribos, habitando no monte, poderosos, reis. Então, como é isso? Quem que foi abençoado afinal? Quem foi abençoado afinal? Então, tenha isso em mente. Moisés está narrando a grandeza de Esaú, dos Edomitas, que tem um papel importante na história de Israel. Eles têm um papel importante na história de Israel. Vamos ver então aqui essa história de que os Edomitas eles vieram para o Monte Seir, que é um local estratégico na conquista da terra prometida. Se você vier do Egito para entrar em Canaã pelo lado direito, você tem que passar pelos Edomitas e pelo Monte Seir, para poder atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã. Então eles estavam numa localização bem estratégica aí, 400 anos depois, quando os filhos de Jacó vão entrar na terra prometida. A partir daqui, do verso 9 a 19, a narrativa fica complexa. Tem estudiosos que acham que Moisés pegou registros diferentes, acabou misturando, repetiu o nome. O fato é que é complexo mesmo. Vocês vão ver aqui.
O texto diz que se trata da lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos edomitas que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Moisés já tinha dito isso, mas ele repete a partir do verso 9: essa é a descendência de Esaú, pai dos edomitas no Monte Seir. Vamos lá para os nomes. São esses os nomes de Esaú. O nome dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, já está repetindo, né? Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Interessante que esse Amaleque é o pai dos amalequitas, que serão um povo que mais deu trabalho a Esaú e depois a Saul, ao rei Saul, e depois ao rei Davi também. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são esses: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. A Basemate era a prima dele, filha de Ismael. São estes os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São esses, já viram a repetição dos nomes, não é? São esses os chefes dos filhos de Esaú. Chefes aqui pode ser traduzido como príncipe, líder de clã, rei. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filhos de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom, são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São esses os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeú, Jalão e Corá. São esses os chefes que descendem de Oolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e estes são os seus chefes. Você notou que a ênfase aqui nessa genealogia agora é na palavra chefe. Esses são os chefes. Chefe é príncipe, é líder de clã. O que Moisés está fazendo é que de Esaú saiu um povo organizado, saíram tribos, como as 12 tribos de Israel. Como as 12 tribos de Israel. Então, organizadas com seus chefes, com os seus líderes, era um povo poderoso, era um povo a ser temido. Eles são chamados de chefes exatamente porque eles se tornaram líderes. Eu tentei resumir aqui, e o resumo, em outras palavras, é esse: Esaú teve 5 filhos e 10 netos, dos quais vieram 14 príncipes e reis e chefes, que formaram 14 tribos, 2 a mais do que Jacó, que habitavam no Monte Seir, na região de Edom. Repetindo, Esaú teve 5 filhos, 10 netos, de onde vieram 14 tribos que dominavam a região de Edom, ao sul do Mar Morto, e focavam especificamente no Monte Seir. É um povo numeroso e forte que dominava naquela região. A sexta parte aqui, a quinta parte da genealogia é do verso 20 até 30, que parece que não faz o menor sentido. Agora ele vai dar a genealogia dos Horeus, né? Os Horeus. Então, o que tem os Horeus a ver com os Edomitas, né, ou com a nossa história? É que os Horeus eram o povo que morava em Edom antes de Esaú se mudar para lá. Então, está implícito que Esaú, com seus descendentes, seus 5 filhos, 10 netos, 14 clãs, invadiram aquela região, exterminaram os Horeus. E Moisés deixa aqui o registro desse povo extinto, o nome dos líderes que foram extintos pela invasão dos edomitas naquela região. Então vamos ler aí, e inclusive para dizer por que o nome é Seir, Monte de Seir, porque os moradores originais, o rei deles era chamado de Seir, e foram todos conquistados por Esaú. Vamos ler a partir do verso 20 aí, até o verso 30. São estes os filhos de Seir, o Horeu, moradores da terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezé e Dizã. Esses são os chefes dos Horeus, filhos de Seir, na terra de Edom.
Os filhos de Lotã são Ori e Omã, a irmã de Lotã é Tímina. Aparece uma mulher aqui, está vendo? Deve ter sido uma guerreira e tanto. São esses os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. São esses os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Esse é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então havia essa lenda local a respeito desse homem que achou fontes de águas quentes, né? É o Caldas Novas do Antigo Oriente, foi ele que descobriu, procurando jumento. Onde é que você vai? Procurar jumento. Aí volta com um negócio organizado de fontes termais, né? Então acontece muito na vida, né? A pessoa sai para procurar jumento e volta um empresário de águas termais. Foi o caso aqui do tal do Aná. Então essa história corria naquela época, os leitores de Moisés reconheceriam perfeitamente a história, por isso que ela está aqui, não é? Como se disse, só esse Aná aqui que eu estou falando é aquele daquela história que vocês conhecem. São esses, verso 25, são esses os filhos de Aná, Dizon e Olibama, filha de Aná. Essa Olibama aqui pode ser a que veio a ser esposa de Esaú. Estes são os filhos de Dizon, Enrã, Endã, Esbã, Itran e Querã. São esses os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. São esses os filhos de Dizã, Uz e Arã. São esses os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então eram 7 príncipes, filhos de Seir, Oreus, que moravam na montanha e que foram desapossados por Edom, por Esaú, que tomou conta de toda aquela região. E aí terminamos aí do verso 31 até o verso 43, com os reis e chefes que vieram de Edom. Vamos ler aí? Verso 31, são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão da terra de Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe, também era outra história local. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Samlá de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote. Não tem nada a ver com Saul, rei de Israel. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibó. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibó, em seu lugar reinou Adar. O nome da sua cidade era Paú. A gente não sabe por que dessa referência aqui, é a única. E o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, seus lugares, seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Misbar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam este Esaú, pai dos Edomitas. Então, não sei se deu para entender o capítulo 36. Ele começa dizendo os filhos que Esaú teve em Canaã, com os quais Isaque ainda teve o privilégio de conhecer e de brincar, os netinhos. Depois ele narra, do verso 36 até o verso 8, a separação de Esaú de Jacó. Ele saiu daquela terra e foi morar no Monte Seir. E lá no Monte Seir veio essa descendência de príncipes e reis que formaram as 14 tribos de Edom, que vai do verso 9 até o verso 19. Só que isso não foi sem luta, porque lá já morava um homem, um rei chamado Seir, que tinha também um clã, que tinha povos ali. Esses povos foram desapossados, está aí do verso 20 até o verso 30, e ali Esaú e os seus descendentes foram morar, por isso aquela região ficou com o nome Monte de Seir, ou Edom, e os que moravam ali chamados de Edomitas. E daí do verso 31 até 43, Moisés dá o registro final dos descendentes de Esaú. E você tem então um povo com 14 tribos, chefes e príncipes, morando no local definido,
que tinham conquistado com guerra. Lembra que a profecia dizia que Esaú seria um homem guerreiro, e que era situado numa posição bem estratégica ao sul do Mar Morto, perto de Sodoma e Gomorra, daquela região, onde Ló um dia teria morado, e que estava no caminho de Israel para a conquista da terra prometida. E aí, então, agora a gente pode se perguntar e tentar responder com que propósito, então, pode entender porque é que Moisés colocou essa genealogia aqui, não é? Primeiro porque, como eu disse, a partir daqui, no capítulo 37, ele vai contar a história de José. E é uma história completamente nova, não é? De tudo que a gente viu até agora. Então, a partir daí vai entrar a figura conhecida de José, que também querida dos cristãos, dos evangélicos, porque a história dele muito parece com a história do Senhor Jesus, traído pelos irmãos e depois exaltado, se tornou salvador do seu povo. Mas antes de entrar na história de José, Moisés termina a história daquela geração, narrando a descendência de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, filho primogênito de Isaque, que tinha sido abençoado por ele. Eu creio que a segunda razão é mostrar por que os hebreus, sob o seu comando, não atacaram nem conquistaram a região de Edom, que estava bem no caminho deles rumo à terra prometida. Se vocês se recordam da história, cerca de 40 anos antes de Moisés escrever isso aqui, ele estava liderando o povo, ele tirou o povo do Egito e se encaminhou para a terra prometida, direto, né? O povo ia fazer a conquista. No meio do caminho estava Edom, que eram os primos deles. E aí Moisés pergunta para Deus, Moisés diz, vamos tomar Edom, ele está no caminho. Deus diz, não, eu dei o monte Seir a Esaú, é dele, vocês não vão levantar uma flecha contra eles, porque são parentes de vocês, então vocês vão arrodear a terra e vão passar sem fazer guerra contra os edomitas. Então está aqui a razão pela qual Deus tinha dado ordem para que os filhos de Jacó não atacassem seus primos edomitas, porque Deus tinha dado o monte Seir para ele. Ele era filho de Isaque, tinha sido abençoado também. Apesar de não ser da descendência bendita, ainda assim respingava sobre ele as bênçãos da aliança de Abraão, Isaque e Jacó. A terceira razão é mostrar como a profecia de Isaque sobre seu filho se cumpriu. A Bíblia tem muito isso. Registra a profecia e depois o cumprimento dela para mostrar que ela é a palavra de Deus. Isaque havia abençoado Esaú dessa forma, e eu estou lendo aqui literalmente Gênesis 27. Sua habitação, Esaú, será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Essa foi a profecia / bênção que o velho Isaque deu para o seu filho mais velho Esaú, depois de ter abençoado Jacó com a bênção da primogenitura. Como é que isso se cumpriu? De fato, Esaú foi morar longe do seu irmão. Ele não era pastor, ele não era boieiro, mas ele era guerreiro. Séculos depois do que está escrito aqui, os edomitas foram derrotados pelo rei Saul. Foi uma das primeiras conquistas de Saul, quando ele subiu ao trono, foi derrotar os edomitas. Mas durante o reinado de Jeorão, que era descendente de Davi, os edomitas se rebelaram e nunca mais serviram aos israelitas. Só que quando os babilônicos invadiram a terra no ano 540 e pouco, nessa invasão que acabou destruindo Israel e o templo e levando os judeus em cativeiro, eles também destruíram os edomitas. Os edomitas foram extintos durante o cativeiro babilônico e deles não resta o menor rastro até o dia de hoje. Nenhum descendente. Entretanto, apesar de todo o castigo dos descendentes de Jacó, restou o remanescente fiel, que voltou do cativeiro, reconstruiu o templo, preparou o ambiente de onde veio Jesus, nosso Salvador, filho de Davi, filho de Jacó. E agora nós podemos
também lembrar, sim, outra coisa eu creio que Moisés estava pensando, era lembrar que ainda tinha uma profecia sobre Esaú para se cumprir, de que ele haveria de servir seu irmão Jacó. No momento, Esaú era um povo poderoso de 14 tribos, governadas por reis e príncipes edomitas, e Deus havia dito a Rebeca que um dia Esaú serviria a Jacó ainda no ventre. Os israelitas deveriam lembrar disso e não temer e invejar o poderio edomita, porque a história vai mostrar que a palavra de Deus é verdadeira. O que a gente pode aprender de um capítulo como esse? Primeira coisa, tudo que está na Bíblia é bom. Tem gente que começa a ler a Bíblia, né? Quando chega no capítulo 36 de Gênesis, vai para os Salmos, né? Ou para o Evangelho de João. E quando chega então em Crônicas, né? Então, por que genealogias? Vários motivos. Primeiro, para mostrar que a Bíblia narra fatos que estão enraizados em acontecimentos históricos. A Bíblia tem a ver com pessoas que existiram, que um dia viveram, um dia morreram, fizeram história, tiveram seus nomes registrados em algum registro babilônico, egípcio, hebraico, do Antigo Oriente. A Bíblia usa isso aí para dizer que ela está narrando história. Ela não é lenda, não é mito, não é invenção da cabeça de Moisés. Ele lida com povos reais, feito de gente que existiu e que estão no cemitério e tem o registro da morte deles. Então, a Bíblia usa a genealogia para se ancorar na história, para dizer que ela é a narrativa dos atos salvadores de Deus na história humana. Não é lenda, não é mito, não é fábula, não é invenção. Mas ela conta história, fatos. Você ouviu isso diferente, naturalmente, na universidade, na sua escola, do seu professor, que provavelmente é tão ignorante que nunca nem leu a Bíblia, mas está simplesmente dando uma de papagaio, repetindo o que professores ficam dizendo uns aos outros, sem nunca ter aberto a Bíblia para ler e verificar por eles mesmos aquilo que eles estão dizendo. Então, isso está aí. Eu creio que uma outra razão que as genealogias estão aqui é para dizer para você, um dia você vai morrer. Um dia você vai estar numa lista dessa. Por enquanto você se sente jovem, alegre, feliz, disposto, tem planos, tem projetos, a vida parece bela, tem tantas coisas, mas um dia seu nome vai estar numa lista dessa. Viveu fulano, morreu. Lembra que tem uma lista aqui que é morreu fulano e no lugar dele reinou cicrano. Morreu fulano, no lugar dele reinou cicrano. Um dia isso vai acontecer e seu nome vai simplesmente ficar num registro. E à medida que os anos passam, nós vamos ser esquecidos. Pensa nos homens, nas mulheres que viveram há 100 anos atrás, 120 anos atrás. Onde estão eles? Onde está a memória deles? Se perdeu, veio uma geração, depois outra geração. Isso para mostrar que nós não somos nada. Nada. A única coisa que vale a pena desse mundo é a eternidade que nós levamos daqui, mediante a fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, da comunhão com Deus. Tudo mais vai passar, seu nome vai passar. Os livros que eu escolhi, que eu escrevi, daqui a 40 anos, ninguém nem lembra, ninguém nem sabe se existia uma relíquia pendurada num sebo ou em algum lugar lá. Tudo vai passar. O que importa é aquilo que nós levamos para a eternidade na presença de Deus. Terceira coisa que eu queria... Eu vou terminar só com uma aplicação aqui. A gente não, enquanto passa a nossa vida fugaz e temporária aqui nesse mundo, a gente não deve invejar os ímpios enquanto eles prosperam. Por que eu estou dizendo isso? Porque os israelitas, a quem Moisés estava narrando essa história, eles estavam ali espalhados pela campina de Moabe, que é vizinho a Edom, estavam espalhados na campina de Moabe, era quase 1 milhão de pessoas, eles tinham que atravessar o rio Jordão para conquistar uma terra habitada por 7 povos mais poderosos do que ele. E ali de ladinho estava o primo Edom, que tinha dominado uma montanha, a região inteira, tinha tribos, tinha cidades fortificadas, eram fortes, eram guerreiros e tudo mais. Não é? Espera aí, eu sou o herdeiro da bênção,
Mas eu estou aqui, eu só tenho a promessa, não tenho um palmo de terra que é meu, tenho nada. O que eu tenho é um rio para atravessar, não sei como é que eu vou fazer. Do outro lado tem gente braba esperando a gente para brigar, porque não vão dar terra de graça. E a promessa de Deus, enquanto que os filhos de Esaú, nós somos filhos de Jacó, os filhos do irmão dele, Esaú, estão aí, pegaram uma parte maravilhosa ao sul do Mar Morto, uma região próspera e tudo, a gente não pode nem atacar. Às vezes a gente inveja os ímpios, a gente olha assim e diz, rapaz, esse cara, olha a corrupção, a ladroagem, as mentiras, está prosperando. E a gente que quer fazer a coisa certa, quer o que é verdadeiro, o que é reto, é só pau na cabeça, parece que não dá certo, parece que a vida não anda, trava, parece que quanto mais reto e honesto a gente quer ser, mais difícil a vida fica. Não tenha inveja do ímpio. Séculos depois os edomitas deixaram de existir. Nabucodonosor passou com uma patrola por cima deles. Não sobrou nenhum até o dia de hoje. Enquanto que o povo da promessa subsistiu e virou uma grande nação, uma nação espiritual feita de gente de todas as línguas, povos e nações, que é a igreja do Senhor Jesus, da qual você faz parte, da qual eu faço parte também, mediante Jesus. Não inveje o ímpio quando ele prospera, mas diz assim, Senhor, dá-me contentamento para te servir aqui nesse mundo, enquanto eu aguardo aquele grande dia em que herdarei a terra, conforme o Senhor prometeu. Amém?